Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem? A paz de Cristo. Bom, vamos dar continuidade aí à nossa partilha, né? Que, como vimos prometido, nossa intenção é, ao menos uma vez por semana, poder estar partilhando algum dos ensinamentos do nosso Senhor. Então vamos iniciar com uma Ave Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o tema, amados, que nós escolhemos hoje para partilhar com vocês é o Tríduo Pascal. E o que envolve algumas dúvidas que nós temos quando se inicia essa semana, aqui para nós cristãos católicos, é a semana mais importante de todas as semanas, é a Semana das Semanas. Ela se inicia no domingo de Ramos, e concluímos essa semana com a ressurreição de Cristo, né? No domingo seguinte, né? Já na abertura da semana subsequente. Essa semana para nós é a semana onde condensamos todas as nossas motivações de fé, tudo aquilo que norteia e dá sentido para a nossa vida cristã. E muitos de nós nos perguntamos o que é o Tríduo Pascal. Claro que eu sei que a grande maioria sabe, tem bastante conhecimento do que é o Tríduo Pascal, mas como eu já havia partilhado com vocês, é importante que tenhamos paciência com aqueles que iniciam na sua caminhada de fé, porque mais importante do que cruzar o deserto é ajudar com que outros cruzem o deserto. Eu imagino, já disse a vocês e repito, eu imagino que na travessia do deserto, se todos os que tivessem uma condição física privilegiada andassem com velocidade, quantos pereceriam ali no deserto? Mas eles tiveram paciência de não só cruzarem o deserto, mas também ajudarem as pessoas com menos condições a cruzar esse deserto. E a nossa missão aqui, não que eu seja um dos mais fortes, muito pelo contrário, eu faço parte dos que são mais fracos, mas o pouco que a gente tem, a gente deve partilhar, porque assim, unidos, nós teremos condições de ter forças para cruzar esse deserto. O Tríduo Pascal, em latim, Triduum Paschali, ele é o conjunto dos 3 dias finais da nossa Semana Santa, que é a quinta-feira, a sexta, o sábado e, evidentemente, culminando com a ressurreição de Cristo no domingo. E quando eu falo 3 dias, mais adiante eu vou fazer essa contagem dos 3 dias para que a gente também entenda, ela se inicia com a missa do lava-pés, né? Os católicos, dentro do Tríduo Pascal, esse início do Tríduo Pascal, tendo como início a missa do lava-pés, ela vem trazer a ressurreição de Cristo, essa celebração principal, o ápice da celebração é a ressurreição de nosso Senhor. O lava-pés, ele está bem descrito aqui em João 13, do 1 ao 17. E eu separei uma pequena parte, me permitam ler, que eu acho importante, para que nós tenhamos aqui uma noção do que devemos ser como cristão. Levantou-se da mesa, depôs suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Passando agora ao versículo 12. Depois de lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz?
vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Eu separei essa parte, na verdade, para que nós lêssemos aqui a importância de ser um exemplo dentro da nossa sociedade. O exemplo cristão, ele vai muito mais além do que ser um exemplo de sucesso. O exemplo de sucesso secular é: se tenho dinheiro, se tenho posição social, sou uma pessoa de sucesso. Pois eu lhes digo, nosso Senhor não tinha dinheiro e tinha um poder gigantesco. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Poderia tudo fazer, mas ele inclinou-se e lavou os pés dos seus discípulos, dando assim um exemplo. Aquele que tem mais poder, ele serve. Ele não precisa ser servido. E se ainda que durante a sua vida ele venha a ser servido, que ele use isso em favor do próximo. Quando nós falamos da paixão de Cristo, às vezes nos vem na mente um momento assim de glamour, um momento a paixão de Cristo, o amor de Cristo, quando na verdade não é assim. A paixão de Cristo, o próprio nome, a paixão de Cristo, e aqui fiz algumas anotações, ela não se trata de um sentimento de Cristo, né? A paixão de Cristo trata-se, provém do latim, o termo paixão provém do latim passio, ou seja, indica o sofrimento de Cristo. É aquele momento onde Cristo padeceu, sofreu, e eu imagino que Cristo tenha tido como sofrimento maior, não o sofrimento físico, esse sim, esse foi muito, muito severo, mas mais do que isso, o abandono, a tristeza de ver a humanidade da forma que estava. Tenho certeza que dentro da paixão de Cristo, e assim creio eu, que a maior dor de Cristo foi ver a miséria humana, a miséria com a qual nós nos encontrávamos, e nós nos encontramos em boa parte do povo de Deus ainda hoje, mas pelo menos hoje redimidos e com a oportunidade de ir ao céu. Falando da cruz de Cristo, a cruz de Cristo, ela tinha em torno de 150 quilos. Não que ele tivesse carregado os 150 quilos, eu acredito que isso não fosse possível. Para Deus, não sei, para Deus sim. Mas a parte horizontal, que é aquela que se acredita que ele carregou durante a Via Crucis, essa tinha em torno de 50 quilos. Ou seja, pesadíssima para o homem que já tinha sofrido um flagelo absurdo, que humano nenhum suportaria. Os pregos que transpassaram suas mãos e pés, eles tinham de 15 a 20 centímetros, com uma cabeça, o diâmetro da cabeça dos pregos em torno de 6 centímetros. Uma parte que também me chamou muita atenção, a cruz que Jesus foi crucificado, ela não tinha sido preparada para ele. Ela tinha sido preparada para Barrabás. E Barrabás era um homem de estatura maior, né, de tamanho físico maior que Nosso Senhor. E quando Jesus foi crucificado, ele precisou ser esticado na cruz, né, o que adicionou um sofrimento maior a Nosso Senhor. Ele, ao receber o prego de uma das mãos e olhando para receber esse prego em sua mão, ele teve que ser esticado pelo outro lado para que alcançasse a posição que havia sido preparado para Barrabás. Cristo também caminhou com a cruz em torno de 2 quilômetros, acredita-se, em torno de 2 quilômetros da onde ele saiu, até o Monte Calvário. A gente sabe que caminhada
uma caminhada de 2 quilômetros, para aqueles que não têm um preparo físico exuberante, no meu caso, né? Já não é uma caminhada tão curta assim. É uma caminhada que, sem problemas físicos nenhum, já nos é cansativo. Imagina para Jesus depois de tudo que havia passado. E a gente fica muito em dúvida, ou se não em dúvida, muitos de nós nos questionamos onde está a veracidade, onde eu posso buscar dentro das Escrituras que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Isso, meus amados, não nos não sinta vergonha se você em algum momento já teve esse tipo de questionamento, ou se ainda os tem, não tenha vergonha. Jesus sabia e Deus sabia da necessidade do homem de buscar fundamentação em tudo aquilo que ele quer ou que ele acredita, né, ou pretende acreditar. Para isso, antecedeu a vinda de nosso Senhor todos os profetas, né? E quando antecedeu os profetas, o próprio Jesus disse: procurai nas Escrituras, já que nela esperais ter a vida eterna, elas dão testemunho de mim. Se encontra em João 5, no versículo 39. Jesus disse: procure, eu procurei, para partilhar com vocês, não sei se tudo, mas algumas partes que dão veracidade, ou seja, que dão testemunho. E essas escrituras, boa parte delas foram escritas 700 anos antes da chegada do nosso Senhor. Por exemplo, Mateus 2, leio aqui: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos virão do Oriente a Jerusalém. Uma passagem, e seguirei com algumas outras, são várias, vou falar algumas que anotei. Nascerá de uma virgem, está em Isaías 7, no versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Deus conosco. Haverá matança de inocentes em Belém. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, diz: eis o que diz o Senhor. Ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Em Mateus, capítulo 2, no versículo 16, vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado aos magos. Ou seja, todas aquelas crianças foram assassinadas por Herodes para que garantisse que o filho do Senhor fosse morto. Vejam, meus irmãos, por vezes nos perguntamos se nós devemos estar em casa, e aí fazendo uma analogia com os dias de hoje. Herodes não teve sucesso nesse intento dele de matar Jesus. E todos nós sabemos por quê. Porque José em sonho foi avisado. Ora, se José em sonho foi avisado e ele estava com o Filho de Deus, por que ele ia fugir? Ele estava com o Filho de Deus, era só não fugir. Será? Mas José, cumprindo o que disse o anjo, se retirou, fugiu com o menino. Se hoje nós pedimos e nos pede que façamos a nossa asepsia por conta do Covid-19, se hoje nós sabemos tudo aquilo que temos que fazer para nos resguardar, façamos. Não é falta de fé não enfrentar de frente um problema que pode lhe trazer malefícios. Se esse problema pode te trazer malefícios, para que enfrentá-lo? Se você pode não enfrentá-lo, não faça. Faça de outra maneira. Faça como José. Leva o menino, foge com o menino. Se realmente o problema é algo que tem que ser enfrentado,
Aí é uma outra coisa. Fugirá para o Egito, Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, Israel era ainda criança, e eu já o amava, e do Egito chamei o meu filho. Mateus, capítulo 2, versículo 14, José levantou durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Outras, pregará na Galiléia, nas proximidades do rio Jordão, Isaías, no capítulo 8, no versículo 23. Mais passagens sobre o mesmo tema. Isaías, capítulo 9, no versículo 1. Outro posicionamento que se encontra na Bíblia: será desprezado pelos judeus. Isaías, capítulo 53, no versículo 3. Também sendo desprezado pelos judeus. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. A entrada triunfante, entrará triunfante em Jerusalém montado em um jumento. Onde eu encontro na Bíblia? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Exultará de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Também podemos encontrar lá em João 12, nos versículos do 13 ao 15. Outra, será traído por um dos seus, Salmo 40, vemos lá no versículo 10. Marcos 14, no versículo 10. Será vendido por 30 moedas, encontramos em Zacarias 11, no versículo 12. Também encontramos em Mateus, no capítulo 26, no versículo 15. O preço será devolvido. Encontramos em Zacarias 11, no versículo 13. O Senhor disse-me: lança este dinheiro no tesouro, esta bela soma na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Também encontra em Mateus 27, nos versículos de 6 a 7. Se encontra também: julgado se manterá em silêncio. Isaías 53, no versículo 7. Sofrerá pelos outros. Mateus, capítulo 8, do 16 ao 17. Tem várias e várias outras passagens. Eu aqui estou citando algumas passagens, inclusive estou pulando as que eu mesmo havia colocado aqui para que a gente possa seguir. Será crucificado com malfeitores, Isaías 53, no versículo 12. Suas mãos e pés serão perfurados, João 20, versículo 28. Será escarnecido e desprezado, Salmo 21, do 6 ao 9. Mateus também 27, do 39 ao 40. Para beber lhe darão vinagre. Encontramos no Salmo 68. Também encontramos em João 19, no versículo 29. Nenhum dos seus ossos lhe será quebrado. Salmo 33, no versículo 21. João 19, 33 também nós encontramos. Outra verdade: seu lado será transpassado. João 19, no versículo 34. Sortearão suas vestes. Marcos 15, no versículo 24. Estou pulando várias passagens, amados. Existem, dentro de tudo que eu estou dizendo, várias outras passagens que corroboram cada uma das profecias. Será sepultado em uma tumba de ricos. Isaías 53, no versículo 9. Mateus 27. Ressuscitará. Mateus 28, no versículo 9. Ou o Salmo 15, versículo 10.
ascenderá aos céus. Salmo 67, no versículo 19. Lucas 24, 50 e 51 versículos. Bem, amados, o que eu busquei colocando todas essas profecias que antecederam, e algumas delas 700 anos antes da vinda de nosso Senhor? Para muitos de nós que temos, quiçá, ainda alguma ponta de dúvida, e Deus, na sua sabedoria, entendendo que isso é uma das fraquezas humanas, nos brindou com essas profecias. Ele não precisava fazer, ele faz tudo e fez tudo para a nossa salvação. E para que pudéssemos acreditar, e ainda com todas essas profecias, nós ainda tendemos, muitos de nós, a não acreditar em nosso Senhor. Não acreditar na vinda do Messias, não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus encarnado. Muitos de nós ainda temos esses questionamentos que eles não devem nos afastar de Deus. Eles devem ser combustível para que nós façamos e busquemos cada vez mais conhecer. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. Não temos como amar, por maior que seja a nossa vontade. Se nós não conhecemos, não amamos. Por isso eu passei a vocês todas essas passagens e gostaria que vocês, com o tempo, pudessem ler essas passagens. Espero não ter pulado ou errado alguma delas, mas acredito que não. Façam uma leitura em suas casas. Tentem buscar conhecimento. O Tríduo Pascal, ele tem o seu início, como disse, na quinta-feira, e o término no domingo. É um ato único, é uma missa que começa, e vocês vão perceber que na quinta-feira nós não seremos dispensados. Nós continuaremos em oração até a ressurreição do nosso Senhor. E como é que se conta esses 3 dias, né? Me mandaram algumas perguntas essa semana e eu respondi as que pude. Realmente não esperava que tivessem tantas. E as que sabia também, eu respondi. Algumas outras eu vou ter que pesquisar para poder responder. Mas como 3 dias? Ele morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo. Não seria segunda, né, para contar os 3 dias? É verdade. Se formos contar pelo nosso calendário romano, seria. Mas não é assim que se conta no calendário judaico. Não foi assim que foram escritas as escrituras que davam testemunho do que iria acontecer com o nosso Senhor. Nós não tínhamos ali esse calendário. O calendário era o judaico. Jesus morreu na sexta-feira. Foi o primeiro dia. Isso, ok. Todo mundo de acordo. Jesus permaneceu morto durante todo o sábado. Segundo dia. E o primeiro dia da semana, o domingo, pela manhã, ele ressuscitou. E no primeiro dia, também, que seria o terceiro dia, que é o domingo, ele ressuscitou. Ou seja, o terceiro dia. Então vamos fazer a conta aqui. Jesus morreu na sexta-feira, que é o primeiro dia, evidentemente, até sábado, durante o dia inteiro, e o domingo era o terceiro dia. E por que isso? Porque o judeu conta o início de um novo dia quando se aponta a primeira estrela no céu, ou seja, o início do crepúsculo já é um novo dia judaico. Sendo assim, a contagem dos 3 dias dão exatamente o domingo. Porque na quinta-feira, quando se inicia, quando Jesus morreu na sexta-feira, já se inicia a contagem desse tempo. Então o terceiro dia se dá ao domingo. Os judeus, eles... E aí eu posso colocar aqui algumas passagens, né? Bíblicas que declaram que Jesus ressuscitará no terceiro dia. Mateus 16, no versículo 21. Lucas
no capítulo 9, no versículo 22, e aí algumas outras passagens que a gente pode colocar. O importante, meus amados, e aí é que nós tenhamos em nossas mentes que a semana mais importante, diferente do que muitos de nós católicos pensamos, que é o Natal. É bem verdade que o Natal tem uma importância muito grande para nós, foi o nascimento do nosso Senhor, mas ele nasceu com um propósito. O propósito de Jesus vir à Terra foi de nos salvar. E ele cumpriu toda a nossa salvação justamente quando ele esteve na cruz e lá entregou o Espírito para o Pai. Foi nesse momento que nos deu a possibilidade e que ele remiu os nossos pecados. Sendo assim, meus irmãos, tenhamos em mente que estamos passando pela semana mais importante para o cristão católico. Viva o tríduo pascal, e é muito importante que vivamos com toda a intensidade, com a preparação das nossas casas, como eu disse no vídeo anterior, com a preparação espiritual que nós temos que ter para viver. Eu acho que essa quaresma foi uma quaresma, acho não, tenho absoluta certeza, foi muito diferente, mas foi a quaresma mais próxima do que deve ser vivida uma quaresma por nós cristãos. Muitos se colocaram em silêncio em suas casas, quietos, por obrigação do Covid-19. Mas muito cristão já faz a sua quaresma todos os anos dessa maneira. Todos os anos, o convite ao católico não é da reclusão, mas uma reclusão espiritual, uma interiorização dos sentimentos e do conhecimento da palavra, para que vivamos e saibamos colher os frutos daquilo que estamos plantando nessa quaresma, que é o mais importante. Tudo aquilo que nós estamos colhendo aqui e agora, nesse momento, dará frutos por restante das nossas vidas. Não sejamos santos na quaresma. Busquemos maior santidade na quaresma. E buscar a maior santidade e proximidade com Deus é que os frutos que hoje plantamos sejam colhidos depois. O que adianta se nessa quaresma eu realmente consigo me aproximar de Deus e depois que termina a quaresma eu volto a ser exatamente o que era e fazer exatamente o que fazia? Isso já é muitíssimo batido pelos nossos padres, o Washington, pelo Padre Júlio, também pelos nossos diáconos. Amados, tenham em mente que são os frutos que vão fazer a diferença. Que tenhamos uma santa Semana Santa e que tenhamos um tríduo pascal vivido com intensidade dentro das nossas casas, que é o corpo de Cristo, que somos todos nós. Não deixe padecer nada. Não existe parte do corpo que padeça sem que o restante sofra. Não façamos o nosso Senhor sofrer. Tenhamos um tríduo pascal e uma Semana Santa a melhor das nossas vidas. E que cada Semana Santa que vier, que Deus nos brinde, seja ela a melhor das nossas vidas. Bem, amados, teria muitíssimo mais a dizer. O tempo até nos permite, mas não adianta eu querer me estender muito aqui, porque eu sei que outras coisas e outros momentos da vida vocês têm que fazer e temos muitas leituras aqui para fazer. Espero que eu possa ter contribuído. Volto a dizer, o intuito aqui não é de maneira alguma ser youtuber ou ser algo que o valha. Isso aqui é um momento que nós estamos passando e a necessidade empurra para que nós façamos a partilha dessa maneira. Em breve, muito em breve, eu tenho certeza disso, nós voltaremos a estar juntos e aí sim podemos partilhar da palavra presencialmente. Que Deus nos abençoe, fiquemos em paz e que o Senhor
nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.